começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Gu Qingfeng é um caçador de demônios comum, além de ser um guarda de prisão que trabalha no departamento de supressão de demônios. Embora ele trabalhe nesse lugar, seu grande objetivo na vida é ser transferido para literalmente qualquer outro lugar, desde que seja bem longe das prisões de demônios e dos próprios demônios que estão dentro delas. Em seus sonhos mais loucos, ele jamais esperou que pudesse gostar de trabalhar nesse lugar, e ainda passar por todos os espancamentos pelos quais teve que passar. História de como tudo se transforma. Naquele dia em particular, o Rei Feng adentra a prisão e é prontamente chamado por um demônio que está atrás das grades. O demônio tenta sem demora usar seus poderes de sedução para atrair o Rei Feng e assim conseguir escapar. O Rei Feng morde seu próprio lábio para despertar da ilusão e lembra a si mesmo que, caso abra a porta, o demônio irá literalmente sugar seu sangue. Da mesma forma, e ele não tem intenção de seguir os passos deles. Qingfeng se levanta com coragem e declara ao demônio que os poderes dela não terão efeito sobre ele. Ele então se afasta rapidamente, antes que o demônio perceba o rubor em seu rosto. Infelizmente, o demônio não desistiu. Pelo contrário, levantou-se e intensificou o poder de sua sedução. Ela então ordena claramente ao Rei Feng que abra as portas. Qingfeng teve que reunir toda sua força de vontade para não olhar para trás, pois cairia no feitiço dela. Ele lembra que está no departamento de supressão de demônios, onde mantém demônios malignos. De repente, sons agudos vêm da cela quando o demônio puxa o chicote, ameaçando discipliná-lo por desobedecer. A excitação do Rei Feng cresce enquanto acha tudo muito emocionante. Sua mente tenta se convencer de que está tudo bem olhar para trás. Ele justifica que há outros guardas para derrubá-la, então não tem problema. Infelizmente, sua resistência desmorona quando o demônio o chama de marido e mostra seus pés sensuais. Todos os pensamentos saem da mente do Rei Coisa e ele abre a cela com as chaves. O demônio sorri triunfante e ataca o pescoço de Qingfeng para sugar seu sangue. Mas, confusa, nada acontece. Ela recua rapidamente, mesmo sabendo que o Rei Feng deveria estar sob seu controle. Enquanto isso, o Rei Feng balança a cabeça quando um sistema é ativado e uma voz fala em sua mente, avisando que está sendo atacado por um demônio e que sua defesa física foi ativada. Isso também faz o Rei Feng despertar do hipnotismo que sofria. Ele não se lembrava do que fazia nem da origem daquela voz estranha. Prestes a sair, percebe a porta da cela aberta e o demônio a poucos centímetros. Surpreso e horrorizado, o Rei Feng vê o demônio assustado com seu comportamento. Ele tenta fugir enquanto o demônio sai da cela e usa sua habilidade sobre-humana para pular a cabeça de Qingfeng em um movimento. Agora ela bloqueia a fuga de Qingfeng. Ela sorri e avança para atacar. Suas presas se cravam no pescoço de Qingfeng, que percebe que vai morrer. Mas a voz misteriosa ecoa em sua mente, avisando que sua defesa aumentou. O Rei Feng e o demônio cambaleiam de volta à cela, colidindo com a parede. O Rei Feng estava sentado no chão com a parede quebrada atrás dele. Mas ele não sente mais medo. Ele sorri ao perceber que, na verdade, tem um sistema. Então, ele pergunta ao sistema quais são suas funções. O sistema explica que somente Qingfeng pode vê-lo. Seu nome oficial também é Become. E seu nome oficial também é Become Stronger System. Sua única função é tornar o usuário mais forte sempre que ele for atacado por demônios. Isso significa que, se o oponente for um demônio, o hospedeiro não será prejudicado e, ao contrário, ficará mais forte. O Rei Feng sorri amplamente, pois isso tornaria ser o guarda da prisão do demônio muito fácil. Enquanto isso, o demônio aproveita a distração momentânea do Rei Feng para atacá-lo novamente. O Rei Feng entra em pânico e esbofeteia a garota no chão com sua força recém-descoberta. As mãos do Rei Feng agora são classificadas como E para todos. O demônio ficou surpreso e furioso por um humano ousar ferir seu rosto. Ela, enfurecida, usa todo o poder para atacar. Em um piscar de olhos, agarra a garganta de Qingfeng e o joga no chão. Enquanto isso, a defesa do Rei Feng aumenta em 2. Ele se pergunta: se continuar provocando o demônio, sua defesa continuará a aumentar? A garota demônio permanece furiosa. O Rei Feng parece não ter sofrido nenhum dano com os ataques dela. Ela salta no ar e lança feixes de energia contra o Rei Feng. Enquanto isso, Qingfeng apenas se senta tranquilamente e absorve os ataques dela, enquanto conta quantos pontos sua defesa aumenta. Ele então se deita no chão e adormece. Mesmo quando a garota demônio, irritada, pisa nele e o chuta por ele ter relaxado e não lutar contra ela, isso continua por 2 dias. Mas Qingfeng percebe que, embora tivesse ganho 3 pontos no primeiro dia,
agora está ganhando apenas meio ponto. Felizmente, o sistema prático explica que, devido ao aumento da defesa, o dano recebido está diminuindo, o que também reduz o bônus. King Feng entende que não pode depender de um único demônio. Para se tornar invencível, ele precisará sair e caçar demônios mais fortes. Furioso, ele dá um tapa na garota demônio e manda que ela massageie suas pernas enquanto descansa. A garota demônio fica incrédula com a audácia dele. Ele ordenou que ela, um demônio, o massageasse enquanto dormia no chão. Ela o soca por horas, mas isso a exaure e aumenta a defesa do Rei Feng, até ele alcançar os ossos de ferro da pele de bronze do talento. King Feng percebe que sua defesa não aumentará mais com esse demônio, então ele se levanta e toca os lábios dela. Ele ordena que ela saia do modo de batalha e retire a armadura. Quando a garota demônio não obedece, o Rei Feng levanta os braços para lhe dar uma lição. Ele a chuta até que ela concorda em voltar. O demônio enxuga as lágrimas ao retornar às suas roupas normais. Enquanto isso, o masoquista King Feng diz a ela que, já que ela não pode mais ajudá-lo aumentando sua defesa, então ela deve entretê-lo dançando para ele. Sem escolha, a garota demônio dança para a diversão de King Feng e do Rei Feng por várias horas, até o ponto de cair de cansaço. King Feng então a joga de volta na cela e a avisa para se lembrar bem dos movimentos de dança que ele lhe ensinou na próxima vez que ele a visitar. Com isso, ele sai da prisão e vai à biblioteca. É hora de pesquisar como ficar mais poderoso. Pelos livros, há 3 níveis na prisão de demônios. O primeiro nível detém demônios e cultistas de baixo nível, onde King Feng estava. O segundo nível aprisiona demônios de nível médio, acessível apenas a caçadores de demônios de classificação amarela ou superior. Finalmente, o nível 3D é onde estão os demônios de alto nível. Ele exige ser um caçador de demônios de nível misterioso ou superior para entrar. King Feng é só um estagiário temporário, então precisa ser um caçador de demônios de classificação amarela para se tornar oficial e explorar o próximo nível. Ele guarda o manual e vai explorar o primeiro nível. Infelizmente para ele, seu chefe chega e informa que seu turno terminou. Assim, King Feng não tem outra escolha a não ser tirar o uniforme, colocar suas roupas normais do dia a dia e sair da prisão. Antes de sair, ele pergunta ao sistema se o autocultivo é útil para algo além de ser atacado por demônios. Infelizmente para King Feng, o sistema não lhe dá nenhuma resposta. King Feng se pergunta se isso significa que o sistema deseja que ele confie mais em si mesmo. Ao invés de perguntar ao sistema, ele vai à biblioteca estudar. Nas prateleiras, encontra um livro chamado Iron Cloth Shirt, camisa de tecido de ferro. Parece com seus talentos Bronze Skin Iron Bones, pele de bronze, ossos de ferro. King Feng acha que é bom aprender ambos, pois fortalecem músculos e pele. Ele pega o livro e começa a cultivar na sala de cultivo, onde um braseiro é aceso para ajudar na concentração. Para surpresa de King Feng, ele dominou a habilidade em um dia. Isso é incrível, pois geralmente leva mais de uma década de esforço. Ele sai da sala de cultivo satisfeito e feliz. Planeja usar a habilidade Iron Cloth Shirt para esconder seus talentos. Pele de bronze, ossos de ferro. No dia seguinte, chega cedo à prisão de demônios, pronto para trabalhar. O colega dele, Zhong Zheng, ficou bastante surpreso ao vê-lo, pois normalmente King Feng é conhecido por ser mal-humorado e odiar seu trabalho. Na verdade, é comum ele chegar com 30 minutos de atraso ao seu turno. King Feng coça a cabeça e conta ao amigo que, a partir de agora, tomou a decisão de se dedicar ao trabalho com afinco. Ele também deseja recompensar Zheng por tê-lo substituído todas as vezes em que se atrasou no passado. Portanto, ele decidiu que agora chegará uma hora mais cedo ao trabalho todos os dias. Zheng se pergunta se o Rei Feng está doente ou algo assim, mas como isso significa que ele pode ir para casa mais cedo, ele fica contente. Zheng se despede do Rei Feng e sai da prisão de demônios. Após sua saída, o Rei Feng sorri, ponderando qual demônio deve visitar. Mas as chaves da prisão parecem ter vontade própria e levam King Feng a uma porta misteriosa. A porta está presa por várias correntes e coberta por selos de papel. A curiosidade de King Feng prevalece, e ele abre a janela da porta para espiar quem está lá dentro. Para seu completo horror, um grande olho vermelho e brilhante já estava fixo nele quando abriu a janela. King Feng desperta e percebe que foi transportado para um vasto prado repleto de flores. Ele observa ao redor, mas a natureza se estende em todas as direções e ele realmente não faz ideia de onde se encontra. Ao longe, um casal parece estar se divertindo na grama.
No céu, o sol brilha de forma esplêndida, tornando todo o cenário caloroso e sereno. O Rei Feng de repente percebe algo estranho. O sol, que ele vê, parece ser vermelho, mas o que ele pensou ser o sol antes, na verdade, se transforma em um olho que abre a pálpebra e olha diretamente para ele. King Fang fica paralisado de medo e sente a aura da morte o envolver. Num instante, o canteiro de flores ao seu redor desaparece e ele se encontra em uma paisagem desolada, com caveiras decorando o chão. Enquanto isso, o olho no céu cria um corpo e se torna um ciclope gigante no chão. Era tão imenso que o Rei Feng só pôde assistir horrorizado ao pisar diante dele. A onda de choque o empurra e o ciclope gigante o alcança. O sistema avisa King Fang que foi atacado por um demônio ocular. Como recompensa, seu poder de alma aumentou em 10 pontos. O Rei Feng olha ao redor e está de volta à prisão de demônios, diante da porta misteriosa. Ele percebe que o que viu era uma ilusão. Enquanto isso, o demônio na cela oposta ordena que King Fang abra a porta. King Fang destranca, neutraliza os selos de papel e empurra a porta. O demônio dos olhos comemora quando o Rei Feng entra na cela, prometendo vingança ao escapar do departamento de supressão de demônios, mas, para sua surpresa, King Fang fecha a porta, prendendo os dois. Ele repreende King Fang e encara com seu olho grande. Ele manda King Fang abrir a porta, mas King Fang está irritado com o olho voador. Além disso, ele não podia mais fingir e agarrou o olho, olhando diretamente para ele. O demônio ocular tenta fugir, mas King Fang enfia os dedos no olho. O sangue pinga enquanto o demônio ocular grita com King Fang por cutucar seu olho. Ele quer saber como King Fang rompeu sua técnica ocular, mas King Fang só encolhe os ombros. Oferece-se para levar o demônio à enfermaria para tratar o olho sangrando. O demônio sabe que é uma armadilha pela cara de bobo de King Fang, então lança outra técnica ocular no rosto de King Fang. King Fang ficou cego com o ataque e, ao abrir os olhos, estava em outra dimensão. O demônio dos olhos tem novamente um corpo gigante e ameaçador, prometendo torturá-lo eternamente. Mesmo sabendo que é uma ilusão, King Fang sente opressão. O demônio ordena que King Fang se ajoelhe, aumentando a gravidade para forçá-lo. King Fang sentia seus joelhos tremerem ao resistir à gravidade esmagadora. Mas o demônio abre mais olhos no céu. Logo, o sistema avisa King Fang que o poder de sua alma aumentou em 10 pontos. Além disso, ele ultrapassou o limite e ganhou a técnica ocular Visão Ilusória. Os olhos de King Fang ardem intensamente enquanto a técnica se implementa, e ele esfrega os olhos contra a dor. Alguns segundos depois, a técnica finalmente é ativada. Quando ele olha para a figura imponente do olho do demônio, ele rapidamente a transforma em uma visão de si mesmo sentado no trono. O Rei Feng, com um sorriso malicioso e satisfeito, avisa ao demônio que o usará como cobaia. Com os papéis agora invertidos, ele ordena que o pequeno demônio ocular se aproxime. O corpo do demônio ocular é distorcido pela energia do King Feng, e ele é lançado com força na mão do King Feng, que o aguarda. O demônio dos olhos vê que King Feng rompeu sua técnica ocular e controlou a ilusão. King Feng estala os dedos e paredes ilusórias surgem, lançando o demônio dos olhos como uma bola de beisebol, fazendo-o quicar. Quando volta, King Feng bate palmas em oração, preparando-se para o olho demoníaco pousar em seu ponto. O sangue se espalha pela cela e King Fang sai satisfeito, informando ao olho demoníaco que só foi poupado porque o ajudou a aprender uma nova habilidade. Após a aventura com o demônio do olho, o Rei Feng volta à biblioteca. Ele encontra outro livro sobre magia de ilusão, que ensina que a técnica de ilusão do olho tem duas funções: controlar os outros ou criar ilusões. Infelizmente, por ser uma técnica ocular, é necessário contato visual com o alvo e ter poder espiritual superior ao do inimigo. Qualquer desvio reduz a eficácia ou não tem efeito. King Feng ficou feliz, pois isso significa que a técnica pode se fortalecer. Com mais força, ele pode usar o olho ilusório contra certos artistas marciais. As artes marciais são divididas em 5 categorias: reino de coleta de Qi, reinos de energia interna, reino de energia verdadeira, reino de energia de Gangues e 5 reinos inatos.
Esses correspondem às classificações em caça aos demônios. Caçador de demônios, classificação amarela, profunda, céu e terra. Essas classificações têm 9 níveis chamados céus, e o artista marcial sobe de nível ao alcançar o 9º céu. Ele se esforça para subir na classificação. King Feng é um 3º céu na menor classificação dos caçadores de demônios. Graças ao sistema, ele avança rapidamente e se pergunta até onde chegará ao limpar a prisão de demônios. Enquanto caminhava, uma voz o chama de uma cela. Ele se aproxima da porta e pergunta ao ocupante por que o chamou. Ao abrir a janela da cela, ele vê que o ocupante é um homem idoso. O velho pergunta a King Feng se ele veio coletar materiais para talismãs. King Feng não entende o que o velho quer dizer, mas ele continua explicando que o departamento de caçadores de demônios o procurou há meio mês para coletar materiais. Ele acha que devem estar em uma batalha difícil e ficaram sem materiais rapidamente. O ancião então começa a puxar algo de dentro de seu manto, e King Feng se prepara para uma batalha. No entanto, o ancião apenas tira um pedaço de madeira que estava preso à sua pele e o arranca do corpo. Ele então oferece essa madeira alegremente ao rei Feng. O ancião ficou surpreso quando o rei Feng, com coragem, esticou a mão pela janela da porta para aceitar a madeira oferecida. No entanto, o ancião apenas sorriu de forma maliciosa e colocou a madeira na palma da mão dele. King Feng examina com atenção o pedaço de madeira que o velho lhe entregou. No entanto, apesar de todos os seus esforços, ele só consegue enxergar um simples pedaço de casca de árvore. Ele tenta cheirar a casca e, de imediato, a identifica pelo aroma semelhante ao dos talismãs de papel espalhados por todas as portas da prisão. Isso deve ser o que o velho mencionou. O rei Feng também compreende que esta deve ser a razão original para a criação da prisão de demônios. Capturaram um demônio da árvore e usaram sua casca para criar talismãs. O velho deve ser um demônio das árvores. O rei Feng elogiou o departamento de caçadores de demônios por ter materiais renováveis. Ele esconde a madeira nas roupas, pois pode ser valiosa. Pensa em usar o demônio para subir de nível, mas não quer culpa e decide procurar outra pessoa. King Feng tinha andado apenas alguns passos quando o velho o chamou e perguntou se ele poderia ficar um pouco para conversar. O velho contou que estava preso ali há 10 anos, mas ninguém tinha falado com ele nesse tempo. Por isso, ele queria ao menos conversar com alguém antes de morrer. O rei Feng sente pena do velho, então volta e abre a janela da cela. O velho começou sua história há cerca de 100 anos, em um pequeno vilarejo. Nesse vilarejo, havia um garoto chamado Zhang, que sem querer, plantou uma pequena árvore de gafanhotos. Claro, essa história é apenas a forma que o demônio da árvore encontrou para hipnotizar King Feng, fazendo-o abrir a porta da cela. Infelizmente, a história é interrompida quando ele percebe que o rei Feng já está entrando na cela com ele. Ele pergunta a Xin por que ele não tem medo dele, mas o rei Feng responde que pode simplesmente dizer que o velho é um demônio bom. Ele se senta numa videira perto do velho. O velho pensa se continua a história ou ataca o rei Feng agora. O rei Feng usa a videira como balanço, agindo como criança num parque. O velho segue com a história da árvore de gafanhotos. Quando cresceu, virou monstro e comeu a aldeia. As videiras estão enchendo a cela, prontas para atacar King Feng. Em um determinado momento, o rei Feng pergunta ao velho se a história já chegou ao fim, mas o velho responde que não há necessidade de continuar. Ele então revela sua verdadeira forma como um demônio da árvore. No entanto, o rei Feng prontamente lhe dá um soco no rosto. O rei Feng o repreende por não ter profissionalismo ao ponto de não terminar a história antes de atacá-lo. O demônio da árvore se levanta e cria uma certa distância entre ele e o rei Feng. Ele envia suas vinhas para atacar King Feng e segundos depois, o rei Feng está todo preso. O sistema informa que o rei Feng ganhou 5 pontos de força pelo ataque. O demônio da árvore se aproxima de King Feng amarrado, mas King Feng sorri e provoca para apertar mais. A provocação funciona, e o demônio envolve King Feng com as vinhas, começando a apertar mais. Enquanto isso, no Cocoon of Vines, King Feng ganha mais pontos de força e logo ultrapassa o limite, obtendo o poder da força de 9 touros e 2 tigres. Ao atingir o pico do que pode obter do demônio da árvore, King Feng se liberta das vinhas e salta para o chão. O demônio da árvore fica atônito ao vê-lo ileso, mas King Feng apenas sorri e estala os dedos. Ele então pula sobre o demônio assustado. Pouco depois, o velho massageia King Feng, que relaxa numa mesa.
O velho conta histórias sobre o gafanhoto e como foi capturado por caçadores de demônios. Na verdade, ele virou um demônio árvore por causa de uma arma mágica. Foi plantado onde a arma do atributo madeira está enterrada, fazendo-o tomar a forma de uma árvore. King Fang supõe que a arma mágica mencionada deve ser pelo menos nível misterioso por transformar um demônio. Armas mágicas têm inteligência espiritual e classificações: demônio, céu, terra, misterioso e amarelo. O ancião diz a King Fang que a arma que o transformou é a espada do Rei da Madeira, uma arma mágica de nível terra de séculos atrás. Infelizmente, com o tempo, a arma perdeu a espiritualidade e agora é apenas misteriosa. King Fang sugeriu que o demônio da árvore pode ter absorvido essa espiritualidade, rebaixando a arma. Mesmo assim, ele exigiu que o velho dissesse onde está a espada do Rei da Madeira. O velho não quer revelar o esconderijo, então o Rei Feng o sacode até que ele conte a verdade. A espada está no templo de Shenzhen, em Jixin. Com isso, o Rei Feng finalmente sai da cela. Com o amanhecer próximo, ele decide que é tarde para recuperar a espada. Seu turno está quase no fim quando começa a pensar no demônio que encontrou, a garota Sprite cadáver. Ele visita a cela dela e pede que ela adote um visual mais maduro com roupas provocantes. O demônio obedece, mas o Rei Feng manda parar e sai da cela, deixando o demônio confuso. Sob uma árvore de sakura, o belo King Fang recebe outra confissão de um colega. King Fang é o galã da escola, desejado por todas. Ele estala os dedos e a cena muda. Agora, o imperador King Feng está no trono com suas concubinas. Quando um soldado anuncia uma invasão, o grupo de caçadores foi à floresta de ossos murchos e foi dizimado. King Fang então convida todas para seu harém. A cena some e King Fang acorda no mundo real. Ele ainda é massageado pela garota demônio e repreende o demônio dos olhos por acabar com a ilusão. O demônio dos olhos informa King Feng que seu turno acabou e ele deve ir. O Rei Feng se despede dos escravos e os coloca nas celas. Minha em direção à saída, onde encontra seu colega Zhong Zheng. Ele percebe que Zheng está com um semblante animado, e ao avistar King Fang, Zheng o segura pelos ombros, olha ao redor cuidadosamente para garantir que não há ninguém por perto, e então sussurra para ele sobre o boato que está circulando pela cidade. Dizem que, há alguns dias, um grupo de caçadores de demônios se aventurou na floresta de ossos murchos, mas todos eles foram completamente dizimados. Isso significa que há vagas nas classificações para explorar. O Rei Feng destaca que não serão promovidos, pois estão no quarto céu do Reino da Coleta de Chaves. Zheng concorda e relata que 4 caçadores de demônios do Reino de Coleta do Qi Interior foram promovidos ao rank amarelo e 1 ao rank profundo. Ainda há uma vaga para a classificação amarela, e todos os caçadores de demônios do Reino da Coleta de Chaves Internas estão em uma posição profunda, já promovidos. O Departamento de Caçadores de Demônios faria uma competição de artes marciais para decidir quem seria promovido. O vencedor seria incentivado a cultivar até se tornar um caçador de demônios de classificação amarela. A competição começaria em 3 dias, e Zheng já viu muitos se inscrevendo. Não há restrições, então não só os discípulos do 9º céu, mas também os do 8º céu estão se inscrevendo. Os discípulos também são. Boa notícia para King Fang, que tem 3 dias para se preparar e vencer a competição. Se ele se tornar um caçador de demônios de rank amarelo, poderá entrar no 2º nível da prisão de demônios e encontrar demônios mais fortes para seu sistema. Mas para Zheng, esse torneio é só um desejo para os níveis mais baixos. Afinal, seria quase impossível derrotar os discípulos do 9º céu. Ele estava prestes a ir embora quando King Fang o segura e pergunta sobre a inscrição no torneio. Zheng fica confuso, mas responde a King Fang, que logo se despede. King Fang entende que precisa ser cuidadoso. Seu sistema só funciona contra demônios. Então, mesmo participando do torneio, os outros lutadores podem derrotá-lo. Além disso, competir em um evento tão prestigiado vai contra sua natureza reservada, mas ainda assim, ele agora possui todas essas habilidades e talentos incríveis, como pele de bronze, ossos de ferro, visão ilusória e muitas outras. Apenas uma dessas habilidades já seria suficiente para inclinar a balança a seu favor. E considerando que ele tem 4 dessas habilidades superpoderosas, ele certamente pode conseguir isso. Zheng percebe o que o Rei Feng deve estar planejando e tenta persuadi-lo a não se inscrever na competição. No entanto, King Feng apenas responde que todos os que o odeiam se calarão se ele vencer a competição. Ele deixa a prisão dos demônios.
e Zheng se pergunta de onde vem a nova confiança de King Feng. Zheng tentou alcançar King Feng, mas ele já estava longe. Sem poder deter o Rei Feng, ele pegou seu manual e pensou em como salvar seu amigo do torneio mortal. O registro para o torneio está no Salão da Chave Justa. Funcionário lista nomes, níveis de cultivo e posições dos participantes. Uma comoção acontece quando Hu Bankeng, do nono céu do reino de coleta de Qi, se inscreve. Ele derrotou sozinho um zumbi com armadura de ferro, feito para especialistas do reino da energia interna. Outro é Bai Maming, descendente do cavalo branco com lança de prata brilhante. Então, um estagiário demônio de cabelos brancos entra no torneio. Ye Xuan, do sétimo céu, reino de coleta de Qi. O registrador hesita em deixá-lo participar por ser do sétimo céu, mas Ye Xuan insiste, e alguns discípulos riem e zombam dele. Ye Xuan afirma friamente que o cultivo não decide a vitória. Ele os chama de ignorantes e covardes por não se inscreverem. Uma discussão estava prestes a começar quando, de repente, alguém gritou seu apoio a Ye Xuan. Era King Feng, e ele disse que estava motivado a participar do torneio graças às palavras de Ye Xuan. Ye Xuan o agradece pelo apoio e afirma em voz alta que, como artistas marciais, todos devem ter coragem suficiente para desafiar oponentes mais fortes, mesmo que esses oponentes tenham níveis de cultivo mais altos do que eles. Outros agora também estão se animando. Ye Xuan agradece a King Feng e eles apertam as mãos. Mas quando King Feng revela estar apenas no terceiro nível do céu, até Yi Sheng se irrita com sua confiança. Antes que alguém o impeça, King Feng se inscreve no torneio. Nos pântanos fora da cidade, um cavalo perturba a floresta. King Feng, montado, procura uma arma espiritual útil. Com poucos dias para a competição de artes marciais, ele decidiu que o melhor é encontrar a espada do Rei de Madeira mencionada pela árvore demoníaca e recuperá-la. Após horas de esforço, ele percebe uma concentração de energia demoníaca. Isso é exatamente o que o Rei Feng busca, pois os demônios devem estar próximos a uma arma espiritual poderosa. Ele salta com energia demoníaca, mas só pega vagalumes nas mãos. No entanto, eles o guiam ao vilarejo onde dizem que a espada do Wooden King está enterrada. Surpreso por não encontrar demônios, segue as instruções da árvore demoníaca e entra no quintal do Templo da Montanha. Lá, vê uma majestosa árvore de gafanhotos crescendo e ele acredita que, em alguns anos, essa árvore pode se tornar uma árvore demoníaca, como no passado. Com o local identificado, ele joga suas ferramentas no chão e pega a pá. O Rei Feng cava intensamente um grande buraco na base da árvore. Após cavar por metros, sua pá finalmente atinge algo sólido. O Rei Feng limpa a sujeira e sorri ao ver uma caixa antiga enterrada. O Rei Feng abre a caixa e fica desanimado ao ver apenas uma espada de madeira simples. Será essa a lendária espada do Rei de Madeira? Ele pega a espada e resolve testá-la. Ao balançá-la contra o cabo da pá ao lado, para seu espanto, a espada de madeira se quebra em duas, enquanto a pá fica intacta. O Rei Feng promete vingança contra o demônio da árvore por enganá-lo e levá-lo a uma busca inútil, e ele decide cortá-la. Ao retornar à prisão de demônios, ele percebe que a espada quebrada que segurava voltou a ter sua ponta quebrada. Agora, ela parece tão nova quanto antes. Enquanto isso, a parte quebrada da lâmina que caiu no chão criou raízes rapidamente. As raízes crescem violentamente por alguns metros de altura e tentam arrancar a espada de King Feng. Enquanto isso, grandes quantidades de Qi são liberadas pela espada. King Feng não sabe o que está acontecendo, mas não permitirá que a raiz lhe roube a espada. Ele golpeia as vinhas crescentes com a espada, que facilmente as atravessa. Isso faz as videiras pararem, e King Feng sorri, pois aprendeu a manejar a Wooden King Sword. Após a breve batalha, o Rei Feng tenta fazer com que a Wooden King Sword o reconheça como mestre. Segundo o demônio das árvores, a forma de conseguir isso é pingar seu próprio sangue na lâmina. Ele tenta cortar-se com a espada, mas ao invés disso, a borda da espada de madeira acaba lascando. O Rei Feng começa a se irritar com a espada ruim e bate na mão mais algumas vezes tentando sangrar. Após alguns segundos, ele começa a sentir uma tontura e, por acidente, deixa a espada cair ao seu lado. Pequenas vinhas começam a brotar da espada e logo ela se prende ao Rei Feng. King Feng continua, e logo as vinhas sugam seu sangue e o transferem para a espada.
A espada brilha em vermelho com seu sangue, e as veias aparecem em sua superfície, pulsando com os batimentos de King Fang. Infelizmente, o conhecimento de King Fang ainda é insuficiente sobre armas espirituais. Essas armas não são facilmente controladas por qualquer um, e o dono precisa ter uma força enorme para dominá-las. Se o dono não tiver força, a arma espiritual pode absorvê-lo até a morte. Isso ocorre com King Fang. Ele não entende por que a espada do rei de madeira ainda absorve seu sangue. O rei Feng concentra sua chave na mão e ameaça enterrar a espada se não parar. A espada retrai as vinhas e King Fang cai de joelhos, exausto. Ele amaldiçoa a espada e a solta no chão. Para controlar uma arma espiritual, é preciso estar no reino da energia interna. Mas King Fang está apenas no domínio de coleta de chaves. Então, ele só pode fornecer a chave para a arma espiritual, deixando-a sugar seu sangue. King Fang só sobreviveu por causa de sua constituição única dada pelo sistema. Sem isso, já seria um cadáver mumificado. King Fang começa a cultivar para recuperar sua chave perdida, e o sistema avisa que ele obteve a espada do rei de madeira. Era uma arma espiritual de grau superior, mas após tanto tempo enterrada, deteriorou-se para grau inferior. Para restaurá-la à glória antiga, o rei Feng precisará cultivá-la com cuidado. O sistema também avisa King Fang que a habilidade especial da espada é que ela tem a capacidade de regenerar qualquer pedaço que venha a ser quebrado. King Fang pega a espada em suas mãos e reconhece que ela é realmente muito forte. Ele agradece silenciosamente ao demônio da árvore em sua mente e faz uma promessa de que, como recompensa, ele usará a espada para matar o demônio da árvore. Afinal, o demônio da árvore apenas murcharia na prisão de demônios. Então, seria melhor usá-lo para nutrir e fortalecer sua nova espada. O rei Feng sorri maliciosamente com seu novo plano. Começa a chover, e ele amaldiçoa sua sorte. Decide entrar no templo para esperar a chuva passar. Lá dentro, havia a estátua desgastada e sem cabeça do deus. Segundo a pesquisa de King Feng, as pessoas adoram o deus da montanha, que tem poder sobre todos os seres, pode expulsar o mal e ajudar a evitar calamidades. As pessoas também acreditam que, caso a estátua do deus da montanha seja quebrada, isso indica que há um demônio muito poderoso por perto, capaz de superar a proteção do deus. O rei Feng acende uma fogueira em frente à estátua e se prepara para passar a noite ali. Cerca de 1 hora depois, enquanto janta, o rei Feng ouve passos do lado de fora. Ele se pergunta se os demônios finalmente chegaram, quando a porta se abre e uma comitiva de pessoas entra. À frente deles está uma bela donzela de vestido verde. Ao vê-los, King Fang cumprimenta. Ele acha que não são demônios. Enquanto isso, os guardas da moça a cercam e olham ameaçadoramente para King Fang, observando suas armas no chão. O chefe da guarda, Sing, diz à senhora que o templo é seguro, então vão descansar lá por enquanto. Enquanto isso, os outros homens protegeriam o lado de fora para sua segurança. Com as ordens dadas, o grupo se dispersa. Shi observa pela janela e os outros estão prontos para agir. A senhora sorri e cumprimenta o rei Feng, que retribui encantadoramente. Mas o chefe da guarda Sing joga uma bolsa de moedas aos pés do rei Feng. Ele diz ao rei Feng que o templo está cheio, então é melhor ele levar as moedas e achar outro lugar para passar a noite. King Feng ignora Sing e continua comendo. Ele foi o primeiro a achar o templo, então como alguém pode mandá-lo embora? No entanto, King Feng diz que o dinheiro é insuficiente e pede a Sing que jogue mais moedas para ele. Sing pergunta o preço, e o rei Feng diz que quer 24 taels, mais de 12 vezes o valor oferecido antes. Sing libera sua aura e avisa o rei Feng para não ser ganancioso. King Feng percebe que Sing está no reino da energia verdadeira, muito além de seu alcance. Se o oponente estivesse no reino da energia interna, talvez pudesse vencer com seus talentos. Mas como esse careca está no reino da energia verdadeira, ele não tem chance. Felizmente, a senhora interrompe e diz aos guardas que o rei Feng chegou primeiro, então não podem obrigá-lo a sair. Ela sorri, pede desculpas ao rei Feng pela grosseria dos guardas. O rei Feng reduz o preço para 20 taels. A senhora ri, pede que ele pare de brincar e diz que pode haver demônios lá fora. Então todos devem se acomodar no templo. King Feng agradeceu à senhora pela generosidade, mas lamentava não ter saído antes. 2 taéis de prata eram melhores que nada, e ele podia lidar com qualquer demônio lá fora. Fora do templo, relâmpagos iluminavam o sangue nos ladrilhos. Os guardas do templo estavam todos mortos. Dentro, a senhora ofereceu comida ao rei Feng.
Os guardas reclamam da escassez de comida, mas o Rei Feng a aceita com arrogância. Quando suas mãos se tocam, a jovem cora e olha com carinho para o Rei Feng. Enquanto isso, todos os guardas o olham ameaçadoramente. King Feng ignora os olhares intensos dos guardas e pergunta à jovem se pode saber seu nome. Ela se apresenta como Si Wei e o Rei Feng também diz o seu nome. Si Wei conta que seu pai foi para Wu Tang e ela vai visitá-lo. Acredita ser destino quando ele é transferido para lá. Também acha destino que King Feng seja de Wu Tang. Estão prestes a falar dos costumes locais quando King Xing sente algo errado. Ele o silencia, amarra sua espada e pede aos guardas que protejam sua senhora enquanto verifica, quando salta, vê os corpos dos companheiros. Parece que não houve luta. Foram mortos diretamente. A chuva deve ter abafado o som, por isso não percebeu. Atrás de Xing, uma figura solitária está no telhado. O assassino então repreende Xing por dificultar a perseguição. Ele então solta sua chave vermelha e pula para o chão atrás de Xing. Xing percebe que esse assassino é o ancião Osso Branco da seita Demônio de Sangue. O assassino parabeniza Xing por reconhecê-lo e exige que Xing entregue a filha de King Yun. Xing, sem hesitar, rejeita sua exigência e envolve sua lâmina com Qi. E assim, a batalha se inicia. Dentro do templo, a senhora e seus guardas começam a se preparar para a luta, ouviram tudo lá fora e sabiam que um assassino veio buscá-la. O Rei Feng está confuso sobre a seita do sangue demoníaco e o ancião Osso Branco. Felizmente, Si Wei também tem dúvidas, e um guarda explica que a seita do demônio de sangue é um culto de artistas marciais que adoram demônios, realizando magia demoníaca para aumentar força e prolongar a vida. Basicamente, eles tentam virar demônios. O ancião Osso Branco é um dos mais graduados no reino da energia dos gangues e sucessor na linhagem de refino de cadáveres. Si Wei ficou tão horrorizada que tropeçou para trás. Antes de bater a cabeça, o Rei Feng a pegou. Si Wei agradece, mas ainda está confusa sobre por que uma seita assim quer alguém como ela. O guarda dela então explica que o pai dela resolveu um caso importante envolvendo a seita Demônio de Sangue, e por isso ele foi promovido a governador do condado de Wu Tang. A seita deve querer capturar Si Wei para usá-la como moeda de troca contra seu pai. O Rei Feng não conseguia acreditar que Si Wei fosse realmente a filha do governador, mas percebeu que essa era uma boa oportunidade. Ele chama um guarda próximo e pergunta se os membros da seita são humanos ou demônios. Quando o guarda pergunta o motivo, o Rei Feng revela ser um caçador de demônios do Departamento de Supressão de Demônios. Si Wei o olha admirado e pergunta se ele pode derrotar o ancião Osso Branco. Enquanto isso, os guardas riem, explicando a Si Wei que, apesar de King Feng ser caçador de demônios, ele é de nível baixo e seu cultivo está só no estágio de coleta de chaves. Assim, ele não pode enfrentar inimigos mais fortes. Si Wei entendeu e implorou ao Rei Feng que não se arriscasse. Mas o Rei Feng afirma que só precisa saber se o ancião Osso Branco é um demônio. O guarda responde que os membros da seita do Demônio de Sangue são humanos com órgãos de demônio transplantados. Então são apenas meio demônio. King Feng pergunta ao sistema se meio demônios podem prejudicá-lo. E para seu choque, o sistema diz que ele só fica mais forte se atacado por demônios, não meio demônios. Desapontado, o Rei Feng amaldiçoa sua sorte, pois estava confiante e orgulhoso antes. As portas do templo foram abertas por uma rajada de vento e uma nova figura surgiu. Era um zumbi alto e apodrecido. Além disso, o zumbi não veio sozinho. Uma horda deles está invadindo o templo. O Rei Feng acredita que esses zumbis foram criados pelo ancião Osso Branco. Segue-se uma batalha com os guardas de Si Wei, tentando ao máximo afastar os zumbis com suas espadas. Infelizmente, logo percebem que são muitos. Então, um dos guardas empurra seu colega e ordena que erga a barreira. O outro guarda hesita, sabendo que conter os zumbis requer 2 homens, mas os outros guardas insistem, e ele começa a usar sua força vital para alimentar seu Qi. Os zumbis continuam atacando enquanto o outro guarda ergue a barreira. Os zumbis se aproximam de Si Wei, então o Rei Feng ajuda. Ele não pode enfrentar o ancião Osso Branco, mas pode lutar contra esses demônios. No entanto, um deles passa pela guarda e ataca Si Wei. Os zumbis estavam quase colocando as mãos nela, mas felizmente o primeiro guarda conseguiu matá-los a tempo.
Feridas cobrem todo o seu corpo, e sua lâmina está quebrada devido à luta prolongada e intensa. Além disso, sua força vital está mal tremeluzindo. Ele dá um último adeus a Siwei, sucumbindo aos seus ferimentos graves e permitindo que os zumbis o dominem. Enquanto isso, uma outra batalha feroz está ocorrendo do lado de fora entre o ancião Osso Branco e o chefe da guarda Sing. Sing percebe que o templo está sendo invadido por zumbis que entram pela entrada principal. Então, ele tenta atirar sua espada nos zumbis para eliminar alguns deles. Infelizmente, o Elder Whitebone percebe essa ação e redireciona a espada com seu ki, fazendo-a cair inofensivamente no chão. Ele então adverte Sing para se concentrar no campo de batalha à sua frente. Saeng entende que precisa derrotar rapidamente o ancião Osso Branco se quiser ajudar seus companheiros de equipe, então ele aprimora ao máximo seu corpo. Suas roupas rasgam enquanto seus músculos crescem e ele fica mais alto. Depois, ataca o ancião Osso Branco com os punhos. O ancião sorri e não desvia. O punho de Sing atinge o rosto do ancião. Mas, surpreendentemente, Sing é quem é repelido. O ancião Osso Branco se transformou em um demônio de armadura prateada. O ancião Osso Branco proclama orgulhosamente a superioridade de suas habilidades e escravos zumbis. Com Tseng derrotado, ele se vira para seu próximo alvo, Siwei. O ferido Sing pede à senhora que fuja, mas sua visão desaparece enquanto perde a consciência. Enquanto isso, Siwei e King Feng estão seguros dentro da barreira erguida por um guarda. King Feng aproveita para perguntar ao sistema se os zumbis são considerados demônios. Quando ele descobre que eles fazem isso, ele declara que chegou a hora de assumir o manto e lutar. Ele agradece a Siwei pela comida de antes e promete que vai salvá-la como recompensa. O Rei Feng então sai da barreira, mesmo com os protestos de Siwei. O Rei Feng avança corajosamente em direção aos zumbis, que rapidamente o cercam e o dominam. Alguns segundos depois, Siwei fica horrorizada ao ver King Feng deixar cair sua espada. Siwei acha que King Feng está se sacrificando para ganhar tempo para fugir. Enquanto isso, a defesa do Rei Feng aumenta à medida que zumbis o atacam sem parar. Siwei percebe que os demônios estão sendo empurrados para fora do templo. Eles se surpreendem que o Rei Feng ainda esteja vivo sob tantos mortos-vivos. Com muitos atacantes, o Rei Feng ultrapassa o limite de sua defesa, e sua habilidade de osso de ferro com pele de bronze evolui para a adamantina, corpo. King Feng libera sua chave, detonando todos os zumbis ao redor. O ancião demônio branco o observa cautelosamente, mas King Feng apenas sorri. Com o ancião agora sendo um demônio completo, King Feng não teme mais nada. O ancião Osso Branco ri da arrogância de King Feng. Para enfrentá-lo, ele libera o fogo maligno de ossos vermelhos de sangue e avisa que, por mais forte que King Feng seja, seu fogo é feito dos ossos de 1000 humanos e demônios. No entanto, o Rei Feng apenas elogia o calor do fogo. O insulto irrita o ancião, que lança uma bola de fogo no Rei Feng. King Feng salta para trás e seu atributo de fogo aumenta 300 devido ao ataque poderoso. Seu atributo de fogo ultrapassa o limite, desbloqueando a habilidade Controle de Fogo. O Rei Feng rapidamente utiliza a nova habilidade para dissipar o fogo do ancião e o absorve em sua mão. O ancião fica boquiaberto de choque. Ele pensava que era totalmente impossível que outra pessoa pudesse controlar o fogo que ele vinha refinando por décadas. No entanto, ele podia ver claramente que o fogo estava agora dançando nas palmas das mãos de King Feng. O ancião tenta ordenar que o fogo retorne para ele, mas não importa o que ele faça, o fogo não se move. Ele grita para o Rei Feng devolver o fogo para ele, e como King Feng é um cara bom, ele obedece. Ele se prepara para lançar o fogo no ancião, que começa a fugir com medo. Infelizmente, o fogo foi rápido demais, e atingiu o ancião em uma explosão enorme que sacudiu a montanha inteira. O fogo maligno do osso continua a arder no meio do pátio do templo, forçando Siwei e os outros a protegerem os olhos. A explosão foi tão intensa que Sing foi arremessado como uma boneca. O Rei Feng sabe que precisa controlar o fogo furioso rapidamente, então ele respira fundo e absorve o fogo. O vácuo faz Sing rolar como um tronco velho, então os outros correm para ajudá-lo. Enquanto seu guarda ajuda Sing, Siwei se aproxima de King Feng. Ela se chocou ao ver que o osso branco ancião virou cinzas. Enquanto isso, o Rei Feng se arrepende de ter queimado os descendentes de Eldera, pois agora não pode saquear o cadáver. Um artista marcial poderoso teria armas espirituais, elixires, livros de artes marciais e muito dinheiro. King Feng queimou todos eles. Siwei se abaixa para ver se ele está bem, mas começa a corar ao se aproximar. Sing e o outro guarda pensam que sua senhora se apaixonou por King Feng por sua força e charme. O Rei Feng ri e convida todos a voltarem ao templo para retomar a refeição.
Os outros ficam surpresos com o Rei Feng voltando a comer sem hesitar. Mas Si Wei apoia, dizendo que comer é a melhor coisa do mundo. King Feng acende a fogueira e Sang agradece muito por ter salvado a vida de todos eles. Sang pede desculpas por desrespeitá-lo na primeira vez em que se encontraram. O Rei Feng responde que apenas fez isso para retribuir o churrasco que lhe ofereceram antes, mas Xing ri. Xing se apresenta formalmente como o mordomo do novo governador. Em seguida, ele tira uma ficha de sua bolsa e a oferece ao Rei Feng. Da mesma forma, ele informa ao Rei Feng que ele pode usar a ficha no condado deles caso precise de ajuda. O Rei Feng aceita a ficha e o Rei Xing o chama. O Rei Feng pega a ficha e se questiona sobre o que fazer com ela. O outro guarda se ajoelha diante de King Feng e pede desculpas por sua rudeza constante. Também se desculpa por subestimá-lo e pede punição. King Feng concorda que ele deve ser punido, o que surpreende Tasha Wei. Ela quase intervém, mas Xing a impede, explicando que um guarda comum não pode ofender alguém poderoso como o Rei Feng. Assim, faz sentido que o guarda seja punido. Para a alegria de Si Wei e surpresa de Xing, King Feng só pede um pagamento em dinheiro. O guarda tenta pagar mais a King Feng, mas Xing repreende o guarda. Xing destaca que uma potência como King Feng não precisa de dinheiro e só está sendo misericordioso ao pedir dinheiro. Portanto, seria desrespeitoso oferecer mais. O guarda se desculpa de novo e oferece a quantia certa, enquanto King Feng observa Xing por impedir o guarda de pagar mais. Ele teria ganhado mais se não fosse pelo careca intrometido. Com o perigo passado, o grupo cozinhou, comeu e conversou à noite. O Rei Feng descansa, ponderando sobre o dia. Ele se surpreende com a mudança de atitude das pessoas ao saberem de sua força. O sistema explica suas novas habilidades: corpo de adamantite e controle de fogo. O corpo de adamantite melhora suas habilidades defensivas antigas, enquanto o controle de fogo o torna quase invulnerável a inimigos de fogo. Além disso, ele possui o fogo maligno de osso que roubou do ancião. O Rei Feng dorme satisfeito com suas recompensas. Na manhã seguinte, ao se preparar para partir, Si Wei o surpreende perguntando se ele deseja voltar com ela para o condado de Wutong. King Feng, encantado com a beleza de Si Wei, concordou em ir com ela ao país de Wutong. 2 dias depois, chegam à cidade e King Feng se despede. Si Wei observa o Rei Feng partir até que Xing a lembra de que, morando no mesmo condado, terão muitas chances de se ver. Eles continuam a jornada para encontrar o pai dela na arena de artes marciais. Multidões estão reunidas para a primeira partida do torneio. O prodígio do 7º céu Yi Xuan enfrenta He Yi, um caçador de demônios do 9º céu. Comentaristas previram que He Yi venceria devido ao seu nível superior. Todos lembram da arrogância de Ye Xuan no registro. A previsão se concretiza, pois He Yi aparou a espada de Ye Xuan e o atingiu por trás. Ye Xuan cai de joelhos e He Yi coloca a lâmina no pescoço de Yi Xuan. Ele venceu, mas chutou Yi Xuan do palco. King Feng pega Yi Xuan antes de ele cair e se machucar mais. A primeira partida termina com vitória de He Yi. King Feng é chamado para a segunda partida contra Lin Chao, um discípulo do 9º céu. A plateia zomba de King Feng por ser apenas um 3º céu lutando contra Lin Chao, um artista marcial do 9º céu. Eles lamentam que King Feng acreditou em Ye Xuan, que disse que níveis de cultivo não importavam, mesmo Ye Xuan tendo sido derrotado antes. Ye Xuan se culpa por incentivar King Feng a entrar no torneio. Agora ele se machucará também. O árbitro do torneio se aproxima de Ye Xuan e o aconselha a sair, pois sua partida acabou. Na arena, o adversário de King Feng, Lin Qiao, exibia um sorriso alegre. Para ele, seria uma vitória fácil, pois estava enfrentando uma criança, literalmente. Ele sugeriu ao Rei Feng que desistisse e entregasse os pontos, já que acabaria perdendo de qualquer forma. Entretanto, Qin Feng argumentou que eles ainda não haviam competido. Lin Qiao, não querendo se aproveitar dos mais fracos, ofereceu a Qin Feng a chance de usar sua arma enquanto ele lutaria apenas com as mãos nuas. Qin Feng rejeita sua oferta mais uma vez e destaca que, se ele conseguir vencer com a arma sacada, as pessoas pensarão que é porque a partida está desequilibrada. Infelizmente, Lin Qiao ainda está extremamente confiante de que vencerá, e por isso até se oferece para se prejudicar ainda mais. Se o Rei Feng conseguir fazer com que ele se mova 1 centímetro sequer, ele se demitirá e não o culpará por nada.
O rei Feng estava ficando bastante irritado com a arrogância de seu oponente, então aceitou a oferta e desembainhou a espada. Ele declara para toda a arena que sua espada é a espada do Rei da Madeira, uma arma espiritual de grau misterioso. O público ri e aponta para sua espada de madeira. Ela parece tão velha e quebrada que ninguém acredita que seja uma arma espiritual. Agora, começam a achar que King Feng deve estar louco. King Feng pergunta novamente a Lin Xiao se ele não vai se arrepender mesmo ao perder sem sacar sua arma. Mas Lin Xiao apenas responde que não vai. Com essa resposta, o rei Feng usa sua espada e apunhala Lin Xiao. A espada atravessa a de Lin Xiao, mas Lin Xiao a segura e detém. Agora irritado com King Feng, chama-o de criança brincando com vara. Ele aperta a espada e a quebra. O rei Feng olha sem se divertir, e Lin Xiao vê que a vara feriu sua mão. A parte quebrada da espada cai e começa a emanar qi. Segundos depois, vinhas surgiram do chão e uma árvore majestosa cresceu sob os pés de Lin Xiao. Ele percebeu que King Feng não brincava. A espada era uma arma espiritual, e ele não escaparia da árvore poderosa. Os galhos e vinhas o envolvem como cordas, apertando-o. Lin Xiao tossia sangue enquanto King Feng apenas observava e pedia sua rendição. Lin Xiao grita furioso que a partida é injusta. King Feng lembra que ele prometeu não culpar King Feng se perdesse. Ressalta que sua arma é de nível misterioso e Lin Xiao escolheu lutar sem arma. Lin Xiao ainda argumenta e pergunta aos juízes por uma luta sem armas espirituais, para ser mais justo. O rei Feng contra-argumenta que não há regras contra o uso de armas espirituais. O rei Feng Hua não conhece o valor de uma arma espiritual, então sua partida foi legítima. Os juízes riem de sua coragem, e como King Feng estava certo, ele ganha. King Feng dissipa a árvore, prende Lin Xiao e Lin Xiao cai no chão. Quando King Feng ia sair, Lin Xiao pediu outra partida. Porém, o juiz mandou Lin Xiao aceitar a derrota e deixar o palco. Mais tarde, King Feng foi abordado pelo juiz-mestre He Fenghua. Fenghua disse que, com seu cultivo, King Feng não poderia usar todo o potencial da espada do Rei de Madeira. Então, ofereceu 1000 taels pela espada. O rei Feng recusa, dizendo ser herança familiar, mas se sente insultado pelo baixo preço. Nesse momento, a juíza chega para participar. Ela acabou de repreender Lin Xue por tentar outra partida e está chamando Feng Gua, já que a próxima rodada de duelos vai começar. Feng Gua sai amigavelmente e King Feng agradece em silêncio, sabendo que Feng Hua quer sua espada do Rei de Madeira. No entanto, Feng Gua tem outro plano. O rei Feng entregaria sua arma espiritual a ele de bom grado. Quanto a King Feng, ele vai para a sala de cultivo. Ele nota que muitos se preocupam com seu nível de cultivo, mesmo que ele não dependa tanto disso e use suas habilidades para lutar. Decide elevar seu nível de cultivo para não chamar atenção. Ele abre o manual do caçador de demônios e segue as etapas de cultivo. O rei Feng foca seu Qi no estômago interno e começa a temperá-lo. O dia todo passa, e o rei Feng fica chocado ao descobrir que dormiu o dia inteiro. O cultivo é tão chato que ele não consegue focar. Ele pergunta ao sistema se há como elevar seu nível de cultivo. Afinal, aumentou seus atributos de defesa e força, então deve haver um jeito. A menos que o sistema só o transforme em um homem musculoso. Infelizmente, o sistema diz que não pode aumentar seu cultivo, pois ele não tem nenhum cultivo. Isso mostra que King Feng está no reino de coleta de chaves, apenas armazenando chaves em seu corpo. O verdadeiro cultivo começa no reino da energia interna, convertendo Tesdai em chave interna. Quando King Feng atingir esse nível, o sistema ajudará a crescer. King Feng tenta pedir exceção, mas o sistema só dá uma pancada na cabeça. King Feng sabe que, com sua atitude atual, levaria muito tempo para alcançar o domínio da energia interna. Então ele deixa isso de lado e vai para a segunda rodada do torneio. Gu King Feng é um caçador de demônios comum, além de ser um guarda de prisão que trabalha